Fabrício, eu tenho uma base estoica, ouvindo tudo que você falou agora ali, eu tenho uma base estoica para acho que é o maior desafio que eu me deparei conhecendo tudo isso. Por quê, né, uma visão da neurociência sobre isso, por que nós, desde uma parte da criação, não sei se é uma coisa intrínseca do ser humano ou não, mas por que quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica mal, e quando acontece uma coisa boa, a gente fica bem? Eu vou contextualizar, pensa comigo. Eu tenho um cachorro. Digamos que eu tenho um cachorro, adotei o cachorro filhote, e vivi com aquele cachorro 14, 15 anos, e foi uma relação como se fosse alguém da família. Esse cachorro morre, ciclo natural da vida. Eu, olhando a situação, para mim causa dor, certo? Porque dentro da situação eu fui afetado. Para alguém que olha de fora e talvez não um olhar tão sensível a isso, vai olhar e falar, cara, normal, ciclo da vida segue, normal, né? Então, assim, eu vejo, aprendi a olhar com outros olhos para a seguinte situação. Não é necessariamente o problema que te causa alguma coisa. É o teu olhar sobre o problema que te causa alguma coisa. Então, assim, por que quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, o ser humano tende a ficar mal, e quando acontece alguma coisa boa, o ser humano tende a ficar eufórico? Não seria muito mais tranquilo a gente ter um equilíbrio entre não ficar depressivo e não ficar eufórico, e sempre transitando ali para manter um equilíbrio e talvez ter um estilo de vida mais saudável e não tão radical que nem a gente leva hoje? Esse é o grande desafio da neurociência hoje, e é o grande desafio de quando você fala do que antes as pessoas falavam muito, da inteligência emocional. Uhum. Primeiro que tem uma condição intrínseca nossa chamada viés cognitivo, e esse viés cognitivo ele é negativo. Uhum. Então a gente tem, por uma condição que veio lá de quando a gente era coletor lá na savana, Uhum. e que você dependia de prestar muito mais atenção quando tivesse algum barulho, quando tivesse qualquer coisa acontecendo, ou quando uma notícia fosse negativa, você ter que tomar alguma ação para você ou fugir de um predador, ou se preparar para alguma invasão de alguma tribo, ou então até mesmo alguma condição da natureza que tivesse, por exemplo, alguma inundação, alguma situação de fogo, alguma situação que fosse gerar risco para você e para a tua tribo. Então isso é uma condição intrínseca. Até hoje existe esse estudo de como você mudar isso no ser humano. Fala-se muito sobre, por exemplo, inteligência positiva, pensamento positivo, feliciência e várias outras que se propuseram a estudar de como você treinar. Tudo tem a ver com você treinar o teu cérebro para conseguir ver o bom ou o bem naquilo que está acontecendo. A filosofia chinesa, ela sempre é esquisita quando eu olho, como eu falo. Para a gente que é ocidental e ainda vem de uma linha latina, a gente é considerado o pessoal mais de sangue quente. Até pela área que a gente fica, em área tropical, tem essa condição mais do sangue mais quente, que é só uma expressão, na verdade, porque todo mundo tem a mesma temperatura, com algumas pequenas variações. Mas é entendido que, tipo, a gente tem mais uma predisposição a ser mais passional, a ter aquele negócio, nossa, fulano morreu, fulano teve tal coisa, nossa, coitado. A minha avó falava povereto, né, que quer dizer coitadinho. Coitadinho, o que aconteceu. Hoje a gente sabe que, na verdade, não é coitadinho. Se você caiu, se você se arrebentou, se você teve qualquer coisa, se você errou, se você perdeu 2, 3 namoradas no teu início de carreira de namoro, você vai se tornar mais forte com aquilo. Só que se você tiver alguém para estar com você, para te ensinar, você vai conseguir treinar a tua mente para você entender que aquilo acontece. Tem um livro bem famoso, tem muita gente que não gosta muito desse livro, que fala, esse livro é muito coach, mas esse cara é um cara sensacional. Eu só não lembro o nome dele agora, se eu lembrar eu falo aqui que é o cara que escreveu Picos e Vales. Então ele fala que, tipo assim, você tem que surfar, digamos assim, nas duas condições. Aproveite o teu momento de pico e aproveite o teu momento de vale. E aí ele vai contando uma história, um storytelling muito bacana, como que era a visão que a pessoa tinha. Então, tipo assim, a pessoa tá no vale, ela fica olhando assim, nossa, eu queria estar lá no pico. Mas ela vai pro pico, e o pico não é algo tão fácil. Quem já chegou em topo de carreira em qualquer situação,
poxa, você fica mais sozinho, você tá num ar mais rarefeito, você não tá com toda aquela galera, só que quando você desce pro vale e vai ficar com a galera, daí tem um cara que é chato, tem um cara que te critica, tem um cara que fala mal. Então, os dois lados você precisa aprender. Então, não é muito tempo no pico e não é muito tempo no vale. Tirar proveito dos dois. O que é a grande dificuldade? Como canalizar a energia para que você aproveite. E aí, quando você vê, por exemplo, a filosofia indiana e outros, o cara fala de estar sempre vendo bem. Eu assisti ontem um filme com o meu filho, que é o filme do Gato de Botas. Cara, eu recomendo esse filme para qualquer pessoa. No meio do caminho dos gatos lá, e até tem muito isso, né? De como que é a personalidade de um gato e como que é a personalidade do cachorro. E os gatos só viam treta na vida deles, cara. Daí me aparece o cachorro, e daí os caras ficavam com raiva, falavam, para, como é que você pode ver a vida de maneira tão boa? Não é assim. Sabe as pessoas vão te trair, as pessoas vão te não sei o quê, porque ninguém te fez isso. Mas e vocês são tão legais. Nossa, que legal, agora eu tenho amigos. Sabe o que o cachorro viu? Arité. Então, arité é o equilíbrio entre você saber olhar uma situação, mas não deixar que o problema da situação te afete, porque afinal não é isso, mas é a tua visão sobre a situação.